Boa tarde, galera. Estamos aqui no canal do Navarco Maia hoje para apresentar para vocês alguns estudos literários. A gente já teve vários estudiosos no Brasil, entre eles um cara muito conhecido na literatura brasileira. Na verdade, ele não era brasileiro, mas ele fez vários estudos sobre a literatura mundial, inclusive sobre a literatura brasileira, que é o Otto Maria Carpex, né? Que aqui tem uma foto dele aqui. E eu vim falar exatamente desse box aqui, do Otto Maria Carpex, que reúne algumas obras interessantes que também estão disponíveis, né? Além de estar nessa edição que foi refeita pela Leia, né? Do Otto Maria nesse box, ela também está disponível no site do Senado Federal. Você consegue baixar os livros lá, numa outra edição, uma edição mais antiga, né? Que acessível via e-book, que vale muito a pena ler. E hoje eu vou mostrar os 10 volumes que compõem então essa caixinha do Otto Maria Carpex, para que vocês tenham noção do que eu estou falando. Estou falando do primeiro livro dessa caixinha, chama A Literatura Grego-Latina, né? Dos gregos e romanos ao primeiro século do cristianismo, que é esse livrinho aqui. Né? Nessa edição aqui, os livros são um pouco menores, é uma edição pocket, não é tão grande, é edição menor. Tá? E aqui você encontra um amplo estudo, no caso específico aqui, sobre a literatura grego-latina. Ou seja, desde as origens da literatura grego-latina até os dias atuais, a gente vai achar estudos individualizados. Então esse é o volume 1 que está nessa caixinha. Além desse, a gente acaba achando também na caixa a Idade Média por ele, né? A fundação da Europa, o universalismo cristão, a literatura dos castelos das aldeias, o Trecento, Dante, Petrarca e Boccaccio, e o realismo e o mítico medievais, que está aqui no volume 2, nessa edição. Tá? Aqui a gente também tem um amplo estudo sobre esses assuntos aqui. Então aqui até abri agora sobre o romance de Tristão e Isolda, está comentado aqui. Então para os estudiosos e amantes da literatura é um prato cheio, né? Depois disso você tem aqui no volume 3 o Renascimento e a Reforma, os humanistas italianos e a literatura renascentista europeia, os humanistas cristãos e a Reforma. Né? Aqui já pega os aspectos da influência da religião na literatura mundial, né? Também aparecem aqui nesse terceiro volume. No quarto volume, um pouco mais grosso, a gente vai estudar um pouco o barroco e o classicismo. Não sei se você se recorda dos bancos escolares, lá pelo menos para mim, né, na década de 70 e 80, quando eu estudava no primeiro e segundo grau, a nossa literatura, tanto a brasileira quanto a literatura portuguesa, que inclui a literatura brasileira, era é dividida por períodos, como se a gente pudesse classificar autores em determinados estilos. E durante muito tempo se conseguiu se classificar autores em estilos. Hoje a gente tem livros em estilos, não autores em estilos. E aqui aborda o barroco e o classicismo, né? A poesia e o teatro da contra-reforma, as pastorais, as epopeias e o romance picaresco, né? O romance protestante, o barroco protestante e a literatura oposicionista. Está abordado nesse volume aqui. Esse aqui é um pouco mais grosso do que o normal, né? É um livro que tem 600, 700 páginas com as referências bibliográficas, né? O barroco e o classicismo, né? Depois desse aqui a gente tem ainda na caixa o iluminismo e a revolução, as origens neobarrocas, o arcadismo, que é uma classificação, o classicismo racionalista, né? O pré-romantismo, os enciclopedistas e o último classicismo. Está aqui dentro desse volume aqui. Também é exemplo do barroco, um amplo estudo bem grossinho aqui, ó. Bem interessante. Depois desse a gente tem um volume dedicado ao romantismo, das origens do romantismo ao final do movimento, o evacionismo, o pioneirismo e os radicais e utopistas. Está aqui nesse volume também vermelho aqui. Bem interessante. Depois disso a gente tem o realismo, o naturalismo e o parnasianismo, o romance burguês, o darwinismo e o fatalismo, o romance psicológico e o século XIX. Também foi bem grande a produção literária nessa época aqui. Então o Otto fez estudos, muitos estudos, né, para poder chegar nessa visão que ele escreveu. O cara tinha uma verve, né, muito grande, né. Aqui a gente tem fim do Cicré, o simbolismo, o fim do século XIX, a época do equilíbrio europeu entre 1990 e 14, um pouco de Nietzsche, Oscar Wilde, Mallarmé, Ribot, entre outros. Está aqui nesse volume azul, né, que é o nosso volume 8 da série. Né? No volume 9 da série, totalmente dedicado ao modernismo, às vanguardas europeias, às revoltas modernistas, à Primeira Guerra Mundial, Freud, Joyce, Proust, Newell, Franz Kafka,
entre outros, são abordados nesse volume, né? E por fim, as tendências contemporâneas, a literatura contemporânea, o existencialismo, a Segunda Guerra Mundial e suas consequências, Saint-Exupéry, né, Pequeno Príncipe, né, George Orwell, Camus, Calvino, Gabriel Garcia Marques, Cortázar, Carlos Drummond de Andrade, Guimarães Rosa, entre outros, né? Aqui a gente encontra nessa caixinha. Então é isso que eu queria mostrar para vocês em relação à caixa do Otto Maria, que eu acho que incrementa muito os estudos de literatura. Para mim é de muita valia poder ler livros dessa natureza, onde você tem uma gama de estudos literários muito amplo, que pode aumentar e muito a tua verve cultural e te propicia um grande estudo sobre a literatura. Aqui no caso sobre a literatura mundial e seus vanguardistas e protagonistas na literatura brasileira. Otto Maria Carpex, vale a pena ler. Você não só acha na Caixa da Leia, como também acha na Biblioteca do Senado, né? Na Livraria do Senado Federal, em e-book, você acha eles lá. Às vezes estão inclusive de graça lá. Existem também edições impressas em e-book do Senado Federal, que você acha nas feiras do livro. Aqui na Feira do Livro, estou em Porto Alegre, na Feira do Livro de Porto Alegre, volta e meia você acha os volumes. Lá são 4 volumes que reúnem exatamente essa mesma obra na edição publicada em 1970. Essa edição aqui já é mais recente, é uma edição de 2016, se não me falha a memória. Eu só vou confirmar aqui para não falar besteira para vocês. Desculpa, retificando, é uma edição mais antiga, 2012, nessa edição, que saiu nessa caixinha aqui. Além desse volume assim na caixinha pequenininha, tem também volume um pouco maior disponível nas livrarias. Corra antes que desapareça, galera. Corra antes que desapareça. Vale a pena para quem realmente estuda literatura. Vale a pena. Muito obrigado, você esteve aqui então no canal do Navarco Maia. Se você tiver interesse nesse livro, não deixe de comprá-lo. Se quiser comprá-lo, acesse o nosso link, vai estar aqui no nosso store, né? E se você caiu aqui por acaso, muito obrigado pela sua visita. Não deixe de seguir, aperte o sininho. Se você já nos segue, meu muito obrigado. E se você gostou, deixe seu comentário para a gente poder continuar fazendo. Muito obrigado e um forte abraço. Até o nosso próximo encontro aqui no canal do Navarco Maia. Tchau, tchau, galera!